Cumprimentamos a todos nossos queridos, amados irmãos em Cristo Jesus com a paz do Senhor. Com muita alegria que nós damos continuidade aos estudos bíblicos das lições CPAD. Estamos estudando a Escola Bíblica Dominical. Hoje, a nossa lição, ela traz o tema A Iluminação Espiritual do Crente. Efésios, capítulo 1, versículo 15 ao 23. Hoje vamos dar continuidade aos estudos, trazendo o nosso comentário sem muita demora. Veja, Paulo está preparando o caminho do nosso coração para nós compreendermos as revelações que ele vai trazer. E antecipa que somente com a ajuda do Espírito Santo, que tem o espírito de sabedoria, de revelação, será possível compreender que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, nos dê conhecimento, sabedoria, revelação. Está em Efésios, capítulo 1, versículo 17. Que está no nosso texto áureo. Tópico de número 1. A esperança da nossa vocação e as riquezas da glória. Efésios 1:16. A alegria de Paulo, quando leva sua carta aos salvos, que em todas as suas epístolas, Paulo vai demonstrar uma preocupação com seus filhos na fé. E esta preocupação nós percebemos que era encomendada a Deus através da oração. E a oração apostólica é uma oração intensa, comprometida e cheia de anelo por Deus. Similar àquela oração de Jesus, quando ele fazia, que produzia resultado, que mudava o nosso cativeiro pessoal. Paulo não cessava de orar, porque amava a igreja. Quando nós oramos pelos nossos amigos, o nosso prêmio é a mudança do nosso cativeiro. A oração é o principal maquinário produtivo de um apóstolo. Sem oração não há produção, nem resultado que venha favorecer. Um exemplo de oração apostólica pode ser vista no livro de Neemias, capítulo 9, onde Neemias vai orar por um povo. O que é que nós podemos ver? É que nossa missão fundamental para o louvor da glória de Cristo, devemos nós estarmos em oração. Ok? Então, por isso somos nós escolhidos para morar na cidade celestial. Assim também foi a cidade de Jerusalém quando foi dedicada a todos que foram chamados para servir na cidade. E o seu trabalho seria santo ao Senhor. A igreja está unida e um dia estará junta com os 24 anciãos celestiais, onde farão um grande trabalho de louvor para a glória de Deus no seu trono, aonde está os anjos voando. A redenção só será possível se um dos homens. A redenção só será possível se houver um homem para morrer por nós. Como na humanidade não houve nenhum justo sequer, onde está esse homem para morrer por nós? Isto antes da encarnação do Verbo. Então, a redenção é uma obra exclusivamente de Deus. E assim, é possível Deus intervir na história, enviando seu Filho unigênito para a salvação da humanidade. Então, a redenção só será possível se houver um homem que tenha disposição de pagar o preço que o inimigo exigia para libertá-lo. Irmãos, na humanidade todos pecaram, não há nenhum inocente.
a exigência do pagamento requeria sangue inocente. Deus não tem corpo físico. Deus é espírito. Antes da encarnação do Verbo, antes de Jesus se tornar homem. Então, o diabo pensava que tinha vencido a batalha, porque na terra não havia um justo sequer, onde encontrar sangue inocente. O sangue tinha que ser de um homem inocente. Era o sangue que seria o preço deste inocente. Esse sangue seria o pagamento aonde seríamos resgatados das mãos de Satanás, da nossa vã maneira de viver e do poder do pecado. Então, primeiro, já falamos, Deus não tem corpo físico. Então vamos ver o que é que vai acontecer? É que, embora Satanás não soubesse no plano e no projeto que ele, Deus, havia feito de antemão, antes que o mundo existisse, Deus já havia projetado Jesus Cristo como Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo antes que o mundo existisse. Nós podemos ver isso na Bíblia. Quando Deus imagina salvar o homem antes que o homem existisse. Então, já havia na imaginação de Deus um homem perfeito com sangue inocente, mesmo que o homem na terra, através de Adão e toda a humanidade, viesse a pecar. Mas Deus tinha um guardado, um corpo, que havia sido preparado. É o corpo que está em Hebreus 10:5. Por quê? Porque os corpos dos animais, os sacrifícios de animais, não tirava pecado. Então Deus precisava de um homem. E de acordo com Hebreus 10:5, Jesus diz o seguinte: tira o primeiro sacrifício. Tira tudo que é de bode, de animais, me prepara o segundo. Tira o primeiro para que seja estabelecido o segundo. Então, através da base que foi formado o corpo de Adão, que base é essa? Um corpo que houve uma preparação na mente de Deus, para que esse corpo viesse nascer através de Maria, fosse homem e viesse a morrer por nós, trazendo sangue inocente. Isto seria, na mente de Satanás, impossível acontecer. Se todos os homens pecaram, mas Deus tem o seu plano, o seu projeto. Então, Deus tem uma base, que é o corpo do seu filho, que vai ser encarnado na terra. E através desta base, ele cria o primeiro homem. Quando Deus faz Adão, a Bíblia diz que formou o Senhor Deus a Adão. Porque o primeiro corpo, ele havia sido criado, o de Jesus. Colossenses 1:15 diz que Jesus tinha um corpo no céu, na mente de Deus, que era o primogênito de toda a criação, antes que houvesse mundo. Quando Deus imagina o projeto, já começou a criação. Deus pensou a sua primeira coisa, o corpo do seu filho. Glória a Deus. Então, através desta base, Adão foi feito no Éden, Gênesis 2:26, aqui na terra. Então, quando Deus disse, façamos o homem conforme a nossa imagem, esta era a imagem que o homem, Adão foi feito a imagem desse homem aqui, ó. Então, aqui seria o original, o corpo que estava na mente de Deus, que era um corpo preparado para um dos três, ó. Envia-me a mim, prepara-me um corpo. Então, 1, 2, 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Um dos três diz, envia-me a mim, prepara-me um corpo. Hebreus 10, certo? E 25. Prepara-me um corpo. Hebreus 10:5.
Ó, 10:5. Então, foi necessário preparar um corpo, porque Jesus já existia como pessoa aqui. Então, havia necessidade só de um corpo. Ó, o corpo. Então, quando o corpo foi preparado de antemão, antes do primeiro Adão aqui, antes de todos os homens, então havia um corpo perfeito aqui, que não ia pecar, que ia ressuscitar, que ia ser glorificado, que ia sentar à direita do Pai no céu, que ia sentar à direita lá, Apocalipse, capítulo 5, aonde diz, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, os dois. Lá no Salmo 110, versículo 1, assenta-te à minha direita, ó, à direita, aqui está o Pai, luz, aqui está o Filho coroado com corpo humano ainda. Este corpo é eterno. Foi criado no ventre de Maria, pelo Espírito Santo. Mas desde então, passou para a eternidade. É um corpo agora físico celestial. O que nós observamos é que havia sido preparado esse corpo. E através deste corpo, Adão ia ser formado, os homens iam ser formados à semelhança de Adão. Então nós já somos de uma terceira categoria. Se nós estamos aqui, Adão está aqui. Adão foi feito igual a esse corpo, semelhante a esse corpo. Os homens são feitos semelhante a Adão. Então nós temos a matriz, o corpo de Adão, que seria a cópia do perfeito, e nós, a cópia da cópia da original. Glória a Deus. Aí Jesus chega na história com o seu corpo original, para que tirássemos nós desta cópia e levasse nós para a parte original, porque esta original vai para o céu. É o corpo perfeito. Então, nós em Cristo, por meio de Jesus, por meio do seu sangue, temos redenção, temos salvação. Olha aqui, os elementos da salvação. Nós temos fé em quê? Na graça de Deus, por meio do seu sangue. Então, sangue e graça, os dois agentes de Deus. Fé, o agente do homem. Então, o homem entra com 1/3. Deus entra com 2/3. Glória a Deus. Precisa de fé. O que nós observamos é que o preço do resgate foi estipulado. No tribunal da eternidade, tinha que ser sangue inocente. 1 Pedro, primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 18 e versículo 19. Então, houve uma precipitação no Éden porque Adão pecou. E tendo ele pecado, por causa que ele havia tocado nas primícias de Deus, ele tinha que comer de toda a árvore do jardim, mas nas primícias não poderia tocar. Então, o homem, agora, em seu pecado, ele não poderia jamais, por seus próprios méritos, pelos seus próprios poderes, pelo seu próprio domínio, ser libertado desta escravidão. Então, o homem foi levado cativo. O homem vendeu, ao mesmo tempo, o corpo, sua alma e sua morada, a terra. Então, em 1 Pedro, nós temos no capítulo 1, versículo 18 e 19, que o cordeiro foi imolado antes da fundação do mundo. Então, aqui já houve um projeto antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, houve um projeto para que Jesus morresse na realidade. Então, Deus, ele tem um triunfo, e isto nos indica, de uma forma antigamente misteriosa, que Deus proveria para esta hora, pela graça de Jesus, pelo sangue de Jesus, por meio da nossa fé, nós alcançamos a nossa eterna salvação. Mas Satanás ainda, como luzeiro no céu, ainda não era Satanás, era um anjo de Deus.
Por que que eu chamo luzeiro? Porque na Bíblia está luzeiro. Não tem a palavra Lúcifer, tem luzeiro. E lá, ele nunca soube, o luzeiro, que nós chamamos de Lúcifer, nunca soube que havia um trunfo. Satanás nunca soube que estava escondido no seio do Pai o verbo, a palavra, o dabar de Deus, João 1,18. E que antes da encarnação, o verbo revelaria como um mistério escondido. Durante todo aquele tempo, quando nós lemos o Antigo Testamento, quando fala da sua pré-existência. Então, muitas das vezes, Satanás era confundido. Ele sabia que Deus tinha um plano. Está em Gênesis 3:15, da semente da mulher. E para aniquilar esta semente, Satanás foi tentando de todas as formas tirar os vestígios que pudesse vir um homem perfeito e por meio do seu sangue inocente anular a condenação do homem. Satanás queria fazer de tudo que o projeto e o plano de Deus não fosse satisfeito. Ele queria barrar. E com isso, Satanás foi confundido várias vezes, desde Gênesis 3:15, quando Deus disse, é da semente da mulher. Aí então ia nascendo um. Era um processo que trazia evidência. Até mesmo quando vinha os profetas de Deus, Deus através da vida desses profetas, Deus estava dando andamento no projeto de Gênesis 3:15. Por quê? Porque, por um lado, Deus agia para, de todas as formas, despistar o inimigo. E o inimigo, todas as vezes, olhando quem nascia, ele procurava, de todas as possibilidades, alguma coisa que se encaixasse para poder impedir o plano de Deus. Quando nasceu Caim e Abel, ele usou Caim para matar Abel. Quando nasceu José, ele se infiltrou no meio dos irmãos para matar José. Mas Deus agora interferiu na história, em que 11 agora não mata um. Embora no começo um matou um. O tempo ia passando, mas Deus estava trabalhando por meio daquele que escolhera. Deus estava trabalhando naqueles dias. E as pessoas que vinham nascendo, escolhidas por Deus, estavam vivendo antecipadamente a vida do Messias. Agora, quando nós lemos em Pedro e em Apocalipse, que ele é o cordeiro que foi morto antes, ele é o cordeiro que foi morto desde. Eu tenho antes, certo? E tenho desde. São duas frases. E essas duas frases, bíblica, antes e desde, mostra dois acontecimentos distintos. Porque o antes, esse aqui, vai revelar antes da criação. Porque vai revelar lá na eternidade. Porque é o antes da fundação do mundo. O cordeiro que foi morto. Glória a Deus. Vocês têm que ler Apocalipse e também 1 Pedro. Quando você lê o antes, este está se referindo à oferta eterna do Pai. O outro, que quer dizer desde, que é o cordeiro que foi morto desde e não antes, porque tem o antes e tem o desde. Este desde está mostrando o cordeiro que Deus imolou no Gênesis. O cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Por isso que é bom, importante cada palavra ser estudada antes e desde. Então, Deus imolou no Gênesis um cordeiro. Gênesis 3:15. Vestiu Adão e Eva. Gênesis 3:21. Satanás sabia, sim, que o sangue inocente tinha um poder remidor. Porque
Era uma lei que prevalecia. Se um homem entrou o pecado no mundo, então tinha que ser por um homem a saída do pecado. Então, desde quando nasceu Abel, e quando Abel morreu, e o seu sangue caiu na terra, mostra o poder do clamor do sangue. Assim também nós temos a morte de Jesus na cruz do Calvário, e o seu sangue, quando cai na terra, mostra que o seu sangue é mais poderoso do que o de Abel. Porque se o de Abel clama, o de Jesus clama melhor. Aleluia. O sangue de Jesus é mais poderoso, porque clama por todos os homens. Então, Satanás vinha atacando, e começou atacando Abel, atacou Enos, Enoque, ele atacava os primogênitos, porque ele temia a promessa da semente da mulher. Era isso que Satanás vinha fazendo, destruindo as possibilidades da semente da mulher. Ele não queria que viesse nascer um homem perfeito. E assim, de fato, apresentar o sangue inocente, requerido na negociação, que era necessário o sangue inocente. O sangue inocente era o único que poderia pagar o preço. Assim, Satanás perderia o seu poder. Enquanto isto, o sangue de bode e de ovelhas, de aves, era derramado para suavizar. Não tirava pecado, não resolvia o problema. A situação do homem nos tempos da história bíblica, ela é vista com o pecado coberto e nunca tirado. Mas chegou o momento de Deus não querer mais que o pecado estivesse debaixo dos panos, mas que o pecado fosse pela lei revelado e pelo sangue tirado, o sangue do seu filho. Glória a Deus. Foi quando realmente a promessa se aproxima e o pacto da divindade. Glória a Deus. O pacto da divindade, a Trindade decidiu. O Jeová. Glória a Deus. Vocês vão ver agora. Quando a gente fala na Trindade, estamos falando do único Deus, Jeová. E este Deus se revelou através de 3 pessoas na terra, conhecida como Pai, Filho e Espírito Santo. Então veja, aqui nós temos um só Jeová, mas temos 3 pessoas. A primeira pessoa é chamada de Jeová, a segunda pessoa é chamada de Jeová, a terceira pessoa é chamada de Jeová. Glória a Deus. Então, a quem enviarei? Essas 3 pessoas conversam entre si. Quem eu enviarei? A quem há de ir por nós? Presta atenção, que foram os 3 que conversaram. Os 3 conversaram. A quem eu vou enviar? Não havia menor ou maior aqui, todos iguais. A quem eu vou enviar? Vamos escolher um dos 3 para ser um homem na terra. Glória a Deus. A quem enviarei? Aí um dos 3, eu vou. Eu. Glória a Deus. Queridos, como na Trindade não há competição de glória, de poder, de honra e de majestade, de poderio, de Senhor, de ser Deus, de ser eterno, não existe nenhuma competição. Todos os 3 trabalham para a mesma glória, para o mesmo senhorio, para o mesmo nome, para o mesmo corpo, para o mesmo Espírito. Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Então, o que nós observamos é que um dos 3 veio. Aí, quando esse disse aqui, eu vou. Aí, o outro disse o seguinte, então, vamos fazer um pacto. Então, como nós vamos salvar o homem, e a obra de Deus é inteiramente divina, só Deus pode salvar o homem,
Então, eu lhe serei por pai e tu me serás por filho. Vamos fazer um contrato? Você vai nascer na terra, será chamado de filho de Deus e você vai me chamar de pai. Então, houve um contrato entre a primeira e a terceira pessoa. Glória a Deus. Esse negócio de primeira, segunda, terceira pessoa é só para entendimento. Porque não existe nem maior nem menor na divindade. Não existe a primeira pessoa ser maior do que a terceira, e nem a terceira maior do que a primeira, e nem a segunda maior do que a terceira. Quando houve o contrato, aí nós temos a questão de primeira e segunda. Porque o Pai passou a ser a primeira, Jesus passou a ser a segunda. O Espírito Santo passou a ser a terceira. Por que o Espírito Santo passou a ser a terceira? Por quê? Porque ele foi enviado por último, nesse particular. Mas quando se trata do Espírito Santo como aquele que une o Pai e o Filho, então ele já não é o terceiro, ele é o segundo. Quando trata, Pai e Filho, como é que os dois são um? João 10:30. Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30. Jesus disse, eu e o Pai somos um. Então, como é que os dois são um? Pelo Espírito Santo. Porque o Espírito Santo segura nesse e segura nesse. Não deixa esse ir para cá só e não deixa esse para cá só. Quando Jesus morreu na cruz, ele falou, Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu Espírito. Então, onde é que estava o Espírito? Entrego o meu Espírito nas tuas mãos. Então, o Espírito é da unidade. É ele que une o Pai com o Filho. Para que os dois não sejam dois, mas que sejam um. Na divindade, só há um Deus. Então, eu lhe serei por pai e tu me serás por filho. E o verbo disse, está feito. Eis-me aqui, ó Deus, para fazer a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. E foi assim que aconteceu. As nomenclaturas pai e filho foi feita no contrato. Não havia necessidade, antes da criação humana, dos céus, da terra, dos anjos, os três, ou o pai ser chamado de pai e o filho ser chamado de filho. Antes, só havia um nome. Efésios capítulo 4, um é o nome, um é o Espírito e um é o corpo. Então, quando o verbo disse eu vou, João 1:1 é o verbo, a palavra. Então, houve um mensageiro da parte de Deus, enviado pelo Pai, e avisou a Maria, um anjo, dizendo, você vai ser mãe. O céu está preparado, já vem o verbo. E o Espírito Santo vai conceber no seu ventre um corpo. E a partir daí, o verbo vai se fazer carne. João 1:14, João 1:18. O verbo se fez carne. Este que estava no seio do Pai, conhecido de antemão como a palavra de Deus. Então, ele seria chamado. Ele não era chamado, ele seria chamado Filho de Deus a partir da encarnação. Então, é exatamente como o anjo disse. Veja o que foi que o anjo disse. Ele será chamado Filho do Altíssimo, e Deus lhe dará o trono de Davi. Então, com a morte de Jesus, o seu sangue foi depositado diante do Pai, como um ato de santificação em favor da igreja e como penhor de nossa moradia eterna. João 17, versículo 15 e 20. Redenção pelo seu sangue e perdão pela sua graça. Assim nos predestinou para sermos filhos de adoção. Éramos uma oliveira brava, os ramos não naturais, mas agora passamos a participar da rica seiva, da raiz da oliveira verdadeira. Estávamos nós longe, mas agora estamos perto. Somos ramos
de adoção, filhos de adoção, escolhido para estar no lugar de glória, onde está o Pai das luzes. Deus te abençoe e Deus te guarde. Queridos amados irmãos, assista conosco a nossas aulas e nos ajude a manter o canal no ar. Você pode entrar em contato no Zap, 85 DDD 991 28, certo? 991 28 12 60, ok? 991 28 12 60. Faz qualquer doação de qualquer valor, já nos ajuda a manter este canal no ar. Deus te abençoe e te guarde. Vem estudar conosco. Em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém.